Lampião era devoto de padre Cisumão. Ele me deu a patente e passou a ser capitão. Eu via em cima da terra outro vivente cristão, de quem não tremesse de medo dos caras de Lampião. E aí, turma do Cangaço em Foco, tudo tranquilo? Hoje nós estamos passando aqui rapidinho. Vamos abordar um pouco. Pessoal perguntando aí sobre a passagem de Lampião. Inclusive temos vários vídeos sobre a passagem de Lampião aqui nas cidades do Cariri Cearense, né? A gente fecha aqui mais para Barbalha, Juazeiro, porque não vamos falar aqui na cidade do Crato, no município do Crato, porque nas bibliografias que estudamos até aqui não encontramos relato de cangaço, especificamente dito, lá no Crato, na cidade do Crato. Portanto, vamos falar aqui das passagens, né, de cangaceiros, né, aqui no Cariri, na região metropolitana, né, do Cariri Cearense, aqui, Barbalha, Juazeiro e Crato, como acabei de falar. A gente vai excluir aí o Cratinho de Açúcar, como chamam aqui, né, e falar um pouco das passagens aqui em Barbalha e em Juazeiro do Norte. Vamos lá? Primeiro, Barbalha, ó. Já comentamos bastante aí nos vídeos. Esse prédio aí, né, que é o prédio onde funcionava na época o Bar Centenário, né, o Bar ou Hotel Centenário, como queiram, né, como chamam. Foi exatamente aí nesse local, né, aí nesse largo do Calçadão, que Lampião ficou com o bando, antes de entrar em Juazeiro do Norte, né? Portanto, aí um prédio histórico. Inclusive paramos para filmar um pouco, mostrar alguns detalhes. No dia que nós conseguirmos acesso, né, ao interior dessa edificação, nós vamos fazer uma matéria aí, né, que foi o local onde o Lampião entrou, de fato, na época, aqui em Barbalha, certo? E aí também, nessa localidade, nós tínhamos a Casa Sampaio, né, na época. Tem esse registro aí de Lampião, ó, ou seja, esse lenço aí de Lampião, ó, enfim, vários adereços que ele adquiriu aqui. Inclusive, ele pediu, né, alguns, enfim, algum material de limpeza, higiênico, enfim, e ele conseguiu, ele não saqueou, né, quando a gente pergunta, a gente fala ele não saqueou Barbalha, né, quando ele veio aí, ele estava aí em retaguarda para entrar em Juazeiro do Norte. Então, ele conseguiu aí esses lenços de seda aí, ó, enfim, para muitos até o registro fotográfico da época, onde Lampião aparece com maior elegância, né? É exatamente isso aí, ó. Então foi tudo aqui em Barbalha, certo? Se Lampião comprou ou recebeu como presente, a gente deixa essa interrogação, mas ele não entrou para saquear Barbalha, isso aí é fato, ok? Temos também aí, ó, o Balneário do Caldas, né? Esse balneário aí que tem realmente uma visitação, né? Na época das romarias aqui em Juazeiro do Norte, o pessoal vem para o balneário. Qual a relação aí, o Balneário do Caldas com o cangaço aqui em Barbalha? Lampião esteve no retorno, né? Eu comecei lá no prédio do Bar Centenário, né? No Hotel Centenário, onde Lampião chegou. Quando ele foi para Juazeiro, que a coluna Prestes não passou em Juazeiro, Lampião retorna, e ele retorna pela Chapada do Araripe aqui, cortando Barbalha sentido Caldas, para entrar em Pernambuco, né? Então, hoje, onde é o balneário aí, onde tem várias nascentes, né? É um local bem atrativo, assim, local turístico, encontra-se essa placa aí. Essa placa, o que é que está dizendo aí? O Lampião aqui banhou o seu
seus cavalos, enfim, saciou o seu bando. Essa placa ela estava bem deteriorada. Nós falamos na época, inclusive o gerente era o Bosco Sá, conversei com ele, mostrei a importância desse local aí, ó. A importância desse local para o turismo. Muita gente nem sabia que Lampião passou aí nesse bebedouro, né? E a placa estava realmente numa situação complicada e ele realmente entendeu que aquilo que eu estava falando era algo que poderia atrair mais turistas inclusive para o balneário. E ele mandou restaurar essa placa. A gente até agradece aí, foi nosso pedido aqui do Cangaço em Foco. Restauraram a placa e o que aconteceu? Infelizmente, né, o Bosco, que era o gerente da época, ele faleceu há pouco tempo. Mas a gente deixa aqui o agradecimento, né? Quando a gente passa, a gente tem que deixar realmente, já que tem história relacionada com aquilo que a gente vem debatendo, estudando, enfim, história que a gente gosta, a gente conseguiu aí, junto à gerência do balneário, restaurar essa placa, ok? Portanto, quem vier em Barbalha aí, Balneário do Caldas, vá nesse bebedouro. Foi aí, no retorno do Juazeiro do Norte, onde Lampião parou, ok? E próximo a esse balneário, nós temos também esse marco aí, ó, que é a Pedra do Morcego. Já fui lá, tem matéria nossa aí, é só você procurar no canal, certo? Até esquecendo, aproveita aí, dá um like nesse vídeo que é importante. Compartilha aí nos grupos de WhatsApp com os amigos, para o pessoal vir conhecer o canal, que cada vez mais o canal vai crescendo, ok? Então a Pedra do Morcego, esse local, o que é que tem a ver também com o cangaço? Falando aqui de Barbalha. Foi o local onde os cangaceiros marcelinos, né, os irmãos marcelinos, se refugiavam. Eles se refugiavam exatamente nesse local. Há relatos de que Lampião, quando retornou da patente, ele teria passado aí e se encontrou com eles. Lampião que, inclusive, convidava os marcelinos para adentrar seu bando, né? Seguir. Mas eles preferiram ficar aqui nessa área, entre Barbalha, enfim, entre o Ceará e Pernambuco, até porque eles eram ali da área de Caririzinho, né? Ali já na divisa do Ceará com Pernambuco. Ok? Então esses são os principais pontos quando nós falamos em cangaço aqui no Cariri cearense, né? Barbalha. Não podemos deixar de falar também aí, né? Do histórico prédio 3 de outubro, construído por então Dom Pedro em 1877, reformado em 1933, 31 a 33. Ok? Portanto, Palácio 3 de Outubro também faz parte aí, é um marco na historiografia do cangaço, ok? Partindo para Juazeiro do Norte, ou seja, exatamente quando o Lampião chegou em Barbalha, ele foi para Juazeiro para o combate à Coluna Prestes, a Coluna Prestes não passou, enfim, mas aonde ele foi? Tá aí o primeiro ponto. A fazenda onde Floro morava, né? Até porque Floro, nós já falamos também aqui, era um líder, era um amigo do padre Cícero, deputado, médico, enfim. Lampião veio porque o Floro articulou junto a Arthur Bernardes, que era o presidente na época, não é? Então, Lampião esteve aí nessa edificação. Passando dessa edificação, ele foi para essa outra aí, ó, que é o sobrado do poeta João Mendes. Aí sim, Lampião teve aquela parada mais tranquila, foi entrevistado, né? Tem relatos que ele jogou moedas ali pelas janelas para os pobres, para os curiosos, enfim. A própria polícia, a própria volante cearense, comandada por José Antônio de Acauã, recebeu Lampião, né? Ficaram em retaguarda ali, se caso Carlos Prestes viesse a entrar em Juazeiro, e este não veio, certo? Portanto, esse sobrado, Rua Boa Vista, em Juazeiro do Norte, lá no centro, paralelo ali à Rua São Pedro, quem estiver por ali, passa aí, nós temos uma matéria também aí, procura no nosso canal. E, inclusive, hoje, esse sobrado aí, ele foi demolido, infelizmente, né? Hoje é apenas um estacionamento, ok? Por fim, isso aqui eu vou puxar do Raposa das Caatingas, do
autor José Bezerra Lima Irmão, né? Ele está relatado em algumas páginas, se você pegar o Raposo das Caatingas, que eu acho realmente um livro bem completo, né? Que tem muita informação mesmo condensada neste livro. Ele fala lá que, por fim, antes de Lampião ir embora, ou seja, passar lá para poder entrar em Barbalha, lá no balneário e tudo, antes dele sair em Juazeiro, ele foi na área onde é o Horto hoje, onde tem a estátua do Padre Cícero, né? onde o Padre Cícero, na época, já mantinha um refúgio lá, né? Lá onde tem um muro da sedição, enfim. Mas o que acontece? O que está escrito no Raposo é que Lampião se despediu lá no Horto. De lá, onde hoje é o Horto. Na época não era o Horto propriamente dito, né? Era uma área de relevo bem acentuado, enfim. Mas o que acontece é que Lampião teria soltado fogos, enfim, teria ido até a missa com o próprio Padre Cícero ali na época, e de lá reuniu realmente o bando e se mandou, pegou todo o material bélico e foi embora, ok? Então, em Juazeiro em si, são esses os principais locais históricos. Barbalha também, como falamos. Crato vai ficar de fora porque nós não encontramos relato na passagem de Lampião. Até porque, como ele veio ali, Brejo Santo, Missão Velha, ele entrou em Barbalha, né? E para sair ele voltou pelo Caldas, subindo para Cedro, né? Na divisa Cedro, Salgueiro, e partindo em direção de Pernambuco, já divisa lá com Bahia, né? Naquelas áreas que seguem Petrolândia, em Floresta, enfim, subindo em direção da Bahia, ok? Então, são esses os locais que nós conseguimos aqui condensar tudo nesse pequeno vídeo, para que todos vocês tenham a noção da passagem de Lampião aqui no nosso Cariri cearense, nas principais cidades, digamos, da região metropolitana hoje, Barbalha, Juazeiro e Crato. Em outras cidades, há relatos, logicamente, ali em Missão Velha, Porteiras, né? A Fonte da Pendência, que era o oásis de Lampião, enfim, aquela serra ali, Serra do Mato, aí já entram os coronéis, enfim. A gente tem outros vídeos falando sobre isso, ok? Esse agora específico foi fechando aqui a região metropolitana do Cariri, ok? Cangaço em Foco em mais um detalhe da historiografia. Compartilhem, se inscrevam aí no canal, é importante que as pessoas que estão na sua cidade aí conheçam o canal, que gostam da história, enfim. E vamos seguindo, ok? Abraço.